Bom, ao longo da palavra, eu acho que vocês vão entender por que três leituras em lugares assim tão diferentes. Não é porque hoje nós chegamos à terceira semana da série, né, que a gente está fazendo 3 leituras, tem uma razão bem mais séria do que isso. Mas hoje chegamos à terceira terceira semana da nossa série, Somos Cristãos. Tem alguém aqui entre nós hoje que pela primeira vez está aqui nessa série? Ninguém. Temos ali, algumas pessoas. Tá legal. Então vamos lá. Vou rapidamente dizer aqui por que nós estamos fazendo essa série, né? Porque nós nos dizemos que nós somos cristãos. Existem algumas bases para isso. Uma delas é que nós somos povo de Deus e somos porque Deus nos escolheu. Não foi algo que a gente correu atrás. Deus nos escolheu. Deus enviou Jesus para morrer por nós. Deus nos aceitou como a gente era, ainda pecadores. E em contrapartida a essa misericórdia de Deus, nós também nos tornamos um povo de misericórdia. Então, primeiro nós somos povo de Deus, nós vimos isso no primeiro domingo. Na semana passada nós vimos essa contrapartida de sermos um povo de misericórdia. A gente viu na semana passada como nós precisamos levar essa misericórdia que nós recebemos de Deus para a vida de outras pessoas. E a gente viu na semana passada como a igreja de Cristo, como ela atua e como ela é fundamental em todos os âmbitos que existem de ações sociais, de grupos de auxílio, educação, saúde, como grande parte dessas ONGs, desses grupos que existem hoje, eles iniciaram através de cristãos e de grupos cristãos. Hoje, dando sequência, a gente vai ver que além de sermos povo de Deus, além de sermos povo de misericórdia, nós também somos um povo de relacionamentos. Não é para se estranhar isso. Nós somos um povo de relacionamentos. Eu sei que talvez tenha pessoas aqui que acham que, não, um relacionamento não é algo tão importante assim, sabe? Eu não preciso me relacionar com tantas pessoas, eu posso viver a minha vida mais sozinho, mas eu vou tentar mudar um pouco a tua ideia aqui. Saiu uma pesquisa, não é tão recente assim, mas que o pessoal da Universidade de Harvard vem fazendo. Ontem eu dei a palavra aqui no Conexão, eu brinquei que eu acho que o pessoal de Harvard está me patrocinando, né? Porque eu falei deles semana passada e estou falando hoje de novo, mas os caras estão fazendo umas coisas interessantes por lá. Eles fizeram um estudo a respeito do que mantém as pessoas saudáveis e felizes. É isso aí. O que mantém as pessoas saudáveis e felizes? Essa é a ideia dessa pesquisa. Sendo que essa pesquisa não começou em 2010, não começou em 2000, não começou em 1990. Ela começou em 1938. É uma pesquisa que já dura 78 anos. Pode passar mais um aí, por favor. Ela pesquisou a vida de 724 homens, de 2 grupos completamente diferentes, pesquisando, conversando com eles, com a família deles, fazendo exames, fazendo tudo que você imaginar aí de testes, tá? E aí ali você tem uma pessoa, né? É uma das pessoas que foi pesquisada, ele com 19 anos de idade quando começou, aos 47, aos 87. Hoje nós temos cerca de 60 pessoas ainda vivas, dessas que começaram a pesquisa e continuam entregando dados, fornecendo informações para que essa pesquisa fique ainda mais forte. Muitos deles, quando jovens, assim como nós aqui, como alguns de vocês são mais do que eu até, eles acreditavam que o que iria trazer a felicidade para eles era ganhar dinheiro, ser famoso, trabalhar muito para conquistar tudo aquilo que quer. Ou seja, ter sucesso na vida. Eles achavam que ter sucesso na vida, principalmente ganhando dinheiro, era aquilo que ia torná-los mais felizes. Depois de todos esses anos de estudos, e tudo que o pessoal fez lá e coletou de informação, eles chegaram à primeira grande conclusão. E a primeira grande conclusão é que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e mais saudáveis. Todas as pesquisas, todos os dados que eles cruzaram, de quanto esse pessoal cresceu profissionalmente, de quanto eles caíram, de tudo que aconteceu na vida deles, de saúde, de exame, de cirurgia, de viagem, tudo que você imaginar na vida deles.
eles chegaram à conclusão que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e mais saudáveis. Essa era a busca da pesquisa, saber o que é que faz a pessoa ser mais feliz e mais saudável. Bons relacionamentos. E eles tiraram 3 conclusões a respeito de relacionamentos. A primeira delas, que as conexões sociais são muito boas para a gente e que a solidão mata. A solidão não apenas é ruim, ela mata. As pessoas que estão mais conectadas socialmente com a família, com amigos e com a comunidade, elas são mais felizes, são fisicamente mais estáveis e vivem mais. O oposto é verdade. Quem tem menos relacionamentos, ou relacionamentos que não são bons, não são saudáveis, eles são menos felizes, são mais frágeis fisicamente e morrem mais cedo. A segunda conclusão sobre relacionamento foi que, mais do que a quantidade de relacionamentos que você tem, a qualidade dos relacionamentos é o que importa. Então não é uma questão só de você conhecer milhares de pessoas, é a questão de você se relacionar bem com parte desse grupo. Isso é o que importa. E a terceira é que relações saudáveis protegem não apenas o nosso corpo, mas protegem o nosso cérebro. As pessoas que têm melhores relacionamentos mais saudáveis, são pessoas que ao passar do tempo, eles têm um cérebro mais íntegro, menos doenças, menos problemas. Então, pessoal, esse é o nosso caminho de hoje. Somos cristãos, queremos melhorar os nossos relacionamentos porque eles são importantes. Eles são importantes para a gente. E aí a gente vai fazer uma análise em 3 diferentes dimensões do relacionamento. Por isso as 3 leituras diferentes. Mas antes de seguir, eu queria orar com vocês. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, teu amor. Eu quero me colocar aqui diante de Ti, Senhor, como um vaso Teu, Senhor. Me esvazia de mim mesmo e me preenche com a Tua palavra, vinda diretamente do Teu coração, Pai, para que ela possa nos alimentar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira dimensão que a gente vai ver é a dos nossos relacionamentos com Deus. Relacionamento com Deus. O texto de Atos que a Aline leu, ele é um exemplo clássico de como a gente pode ser criativo no evangelismo, né? Colocando um parênteses aqui, porque Paulo usa ali de uma maneira fabulosa uma característica da cidade, uma característica do povo de Atenas, para poder introduzir Deus e Jesus e mostrar a verdade para aquele povo. Ali no Areópago, Paulo ele apresentou aos atenienses um Deus que eles não conheciam. Ele não fala, esse aqui que é o Deus desconhecido de vocês, eu conheço. E aí ele apresenta esse Deus. Consequentemente, os atenienses não se relacionavam com ele. Não se relacionavam. Paulo explica que Deus fez o mundo, que fez tudo que nele há, né, tudo que existe no mundo, inclusive o homem. Diz que Deus determinou como tudo deveria ser. E que deveria ser dessa forma. Para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, Paulo se dirigindo a eles na cultura deles, também somos descendentes dele. E Paulo continua depois fazendo uma forte crítica ao tipo de divindade que eles adoravam, esculturas de ouro, prata e pedra, feitas pela arte e imaginação do homem. Olha a crítica direta de Paulo. Definitivamente não é isso que Deus é. Deus não é obra de homem. Deus é uma mente soberana, uma personalidade cativante. Ele é um ser supremo e perfeito. E que apesar disso tudo, ainda quer se relacionar com outras pessoas. Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com cada um de vocês. Mas aí vem uma questão, a gente se afastou do relacionamento perfeito quando a gente pecou. Quando o homem caiu, ele se afastou desse relacionamento perfeito com Deus. Mas Deus quer tanto essa relação com a gente, que aí Ele manda Jesus para morrer numa cruz parecida com essa. E Ele paga toda a dívida que nós tínhamos. Esse plano de salvação de Deus é para a gente poder voltar
a ter um relacionamento com Ele. É isso que Deus quer, que a gente volte a ter um relacionamento com Ele. Vocês lembram que lá em Gênesis, o texto dizia, Deus descia para o jardim para andar com Adão e Eva, para conversar com eles. O que Deus mais quer é esse relacionamento com a gente. E como os planos de Deus são perfeitos, depois que a gente aceita Cristo, a gente passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Paulo afirma isso para a gente, 1 Coríntios 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. A gente tem uma separação imensa em relação a Deus por conta do pecado, mas Jesus vem e constrói essa ponte que a gente pode atravessar. E quando a gente atravessa essa ponte, quando a gente diz eu quero isso, o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. Será que a gente precisa de uma facilidade maior do que essa para construir um relacionamento? Alguém que habita dentro de nós mesmos, não tem distância, não tem falta de sinal, você não precisa de Wi-Fi, não precisa de nada, Ele está dentro de você, para você construir esse relacionamento. E se Ele não está ainda, se você tem dúvida se Ele está ou não dentro de você, convida Ele, é só o que Ele está esperando, um convite seu e Ele chega, e aí você pode construir esse relacionamento. Mas considerando que a gente tenha Ele com a gente, será que você tem se aproveitado desse interesse de Deus, de criar esse relacionamento contigo? Será que você tem construído uma relação sólida com esse Deus que quer tanto esse bate-papo contigo, esse relacionamento? Será que você tem orado constantemente? Orar não é nem um monstro, orar é um simples bate-papo, é uma conversa com Deus. Para orar não tem formato, para orar tem intenção. A gente precisa querer, a gente precisa se colocar diante. Quando você liga para qualquer amigo seu, amiga, namorado, namorada, seja quem for, você tem que intencionalmente pegar o telefone e discar. Com Deus é a mesma coisa, você tem que intencionalmente falar com Ele. A facilidade é que Ele está dentro de você. Então até no seu silêncio Ele te escuta, desde que você fale diretamente com Ele. A gente precisa gravar no nosso coração, na nossa mente, a verdade que o nosso principal relacionamento nessa vida é com Jesus Cristo. Não há outro relacionamento mais importante para a gente do que esse relacionamento com Jesus. Nenhum outro relacionamento na sua vida vai dar certo se o seu relacionamento com Jesus não estiver bom. Você pode até dizer, poxa, mas meu relacionamento com meus pais é até legal, né? Com meu marido, com minha esposa vai bem e tal. Mas eu garanto a você, se a sua relação com Jesus for excelente, for boa, essa relação que você tem com seus filhos, seus pais, seu marido, esposa, seja quem for, pode ser muito melhor ainda. Muito melhor. Sem Jesus você não vive a plenitude de nenhum relacionamento. Você pode parar e dizer assim, poxa, mas será que eu preciso mesmo de Jesus? Será que não dá para continuar como eu estou? Que dá, né? A questão é se você espera ter algo melhor na sua vida ou não. Se você espera ter algo completo na sua vida, ou se você ainda, enfim, está satisfeito vivendo, né, com o pouco que você tem até agora. Porque Deus nos fez para esse relacionamento com Ele. Se a gente não conseguir construir essa relação com alguém que é perfeito, que faz de tudo para a relação funcionar, imagina quando a gente tentar fazer com pessoas que são imperfeitas, como nós somos imperfeitos. Aí a coisa não funciona bem. E é por isso mesmo que a segunda dimensão que a gente vai tratar é essa dimensão dos relacionamentos com o próximo. Então, o primeiro é o nosso relacionamento com Deus, o segundo, o nosso relacionamento com o próximo. O texto de Efésios,
que a Aline leu, capítulo 4, de 1 a 3. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Se o relacionamento com o próximo fosse algo fácil, simples, sem problemas, eu acho que Paulo não ia perder o tempo dele, ele estava na prisão para estar escrevendo sobre isso. Paulo, ele sabe da necessidade que nós temos de estarmos atentos à forma que nós vivemos. E é por isso que ele orienta a gente. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Isso é uma regra de conduta. Isso é uma regra de relacionamento. Regra de relacionamento. Tudo bem que a gente caiu, tudo bem que nós não somos perfeitos, é fato. Tudo bem que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, irmãs, qualquer outra pessoa que você queira colocar aqui nessa listagem, tudo bem que eles não são assim, né? Pessoas talvez tão fáceis de você se relacionar. Não é isso? É a primeira coisa que a gente pensa. Poxa, mas fulano, ciclano e tal, eles não são pessoas tão fáceis da gente se relacionar. E quem disse que você é uma pessoa fácil para os outros se relacionarem? Quem foi que disse que eu sou uma pessoa fácil para as pessoas se relacionarem? Eu não me considero. Basta você passar 24 horas do dia comigo que você vai ver que eu sou imperfeito do mesmo jeito, que eu sou uma pessoa normal e que eu tenho as minhas dificuldades também. Todo mundo tem as suas dificuldades. Mas não é a nossa imperfeição que nos define. Não é. O que define a gente é como nós podemos construir os nossos relacionamentos. É o esforço que a gente coloca para construir essas relações. É o quanto a gente quer que isso dê certo, o quanto a gente batalha para que isso seja bom. Isso é que define a gente. Ter relacionamentos saudáveis requer, eu fiz uma listinha aqui. Ter relacionamentos saudáveis requer esforço, intenção, propósito, interesse, vontade. Deu para cansar já? Tem mais. Renúncia, exposição, aceitação, respeito, sensibilidade, reciprocidade, perdão, coração, amor, entrega, sacrifício, disponibilidade, empatia, e tem muito mais. Tem muito mais. Querem que eu resuma? Ter relacionamentos saudáveis requer que você coloque Jesus à frente do seu relacionamento. Esse é o resumo da história. Ou você coloca Jesus à frente do seu relacionamento, ou a coisa não funciona. Não tem outro jeito. A coisa não é simples, mas é possível. E Deus já mostrou o caminho para a gente. Ele já mostrou esse caminho. A questão é se a gente quer seguir o caminho que Ele ensinou. A vida cristã ela é muito simples. Deus já mostrou tudo, Deus fez tudo. Deus mandou Jesus para morrer no lugar da gente. Deus nos perdoa. Deus dá a Bíblia para a gente ler e saber o que tem que fazer, o que não tem. Quando a gente pisa na bola, Ele perdoa de novo, Ele mostra o caminho de novo. Ele está com a mão erguida para levar a gente. Ele está com o braço aberto para abraçar de novo. Dá para dizer que é difícil? Dá mesmo para a gente dizer que é difícil? Ou será que o difícil é a gente deixar a nossa vontade para trás? O nosso ego para trás? O difícil não é a nossa relação com Deus, o difícil é a nossa relação com nós mesmos. Com Deus é muito fácil, Ele faz tudo. Ele faz absolutamente tudo. Mas para o teu relacionamento com o próximo funcionar, você precisa perdoar para ser perdoado.
Você precisa ser misericordioso, você precisa amar, assim como você ama a você mesmo. Foi isso que Jesus disse. Ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo, como você ama a você mesmo. Seja completamente humilde, seja dócil, seja paciente, suporte os outros. Efésios 4:3, façam todo esforço, é o finzinho ali, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você percebe que o Espírito Santo está aí? Todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você nunca terá relacionamentos saudáveis, profundos e com paz, sem que o Espírito Santo de Deus faça parte deles. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Somos cristãos. E nós, como cristãos, é que devemos alimentar os nossos relacionamentos com os princípios de Cristo. A gente não pode esperar isso das outras pessoas. A gente é que tem o Espírito Santo dentro da gente. Nós temos a responsabilidade de fazer mais, de dar mais, de sermos exemplo, de buscar encerrar as diferenças, de amenizar os conflitos. Isso é responsabilidade nossa, que conhecemos o Deus da paz. Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz assim, que nós precisamos abençoar quem nos persegue, que nós precisamos nos alegrar com quem se alegra, que nós não podemos retribuir a ninguém o mal com o mal, que nós precisamos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. E ele complementa no versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível para viver em paz com todos. Não é com alguns. É o mesmo Paulo que disse assim, eu fiz-me tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Ele diz, eu vou fazer tudo que eu puder para todo mundo, e eu sei que eu só vou alcançar algumas pessoas. Mas aqui ele diz diferente, ele diz, façam todo o possível para viver em paz com todos, mesmo com aqueles que não gostam de você, mesmo com aqueles que você não gosta, mesmo aqueles que te machucaram, mesmo aqueles que te traíram, todos. E a pergunta é, eu tenho como cristão investido tempo e esforço nos meus relacionamentos com o próximo? Eu tenho doado meu tempo para isso? Eu tenho buscado as pessoas, eu tenho levado essa misericórdia de Deus, eu tenho levado esse amor, eu tenho tentado diminuir os conflitos, eu tenho tentado transformar as relações. Essa pergunta ela tem que martelar a cabeça da gente, todo dia. Martelar a cabeça, o que eu estou fazendo pelos meus relacionamentos? E por fim, pessoal, a terceira dimensão, ela está nos relacionamentos com o mundo. A obra de reconciliação de Deus, ela não está restrita a nós, não está restrita a quem está perto da gente, mas ela é muito mais abrangente que isso. 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu um ministério da reconciliação. Eu vou repetir para vocês, ver se vocês entendem, né? Eu não sei em que ministério eu devo atuar. Tem um ótimo aqui, ó. Ministério da reconciliação. E esse aqui não é para alguns, é para todos. Então, se você para e diz assim, eu não sei em que ministério eu vou atuar, começa atuando no ministério da reconciliação. Se reconcilia com Deus e vai se reconciliar com o próximo. Você vai estar fazendo muita coisa já. Muita coisa. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confirma de novo. E ele, Deus, nos confiou a mensagem, que é para ser dada para outras pessoas, da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É Deus fazendo o apelo dele de reconciliação através de nós, por nosso intermédio. Somos vasos de Deus. Somos aqueles através de quem o apelo de Deus deve ser levado ao mundo. Olha que ministério lindo. Não é um ministério de guerra, de conflitos. Não é um ministério complexo, confuso. Não é simples e direto. Reconciliação. E entender isso aqui tem um impacto direto na forma como a gente enxerga o mundo. E em como a gente se adequa também ao chamado de Deus. Eu queria trazer aqui a figura de Jonas. Lembram de Jonas? Jonas que recebeu a missão de Deus e fugiu, né, e foi para o barco e deu aquele mar lá e tal. Ele foi jogado do barco, o peixe pegou ele, não é isso? Legal. Jonas, ele era um cara que muito provavelmente tinha uma relação muito próxima com Deus. Eu acredito nisso porque no versículo 1 de Jonas, né, Jonas 1:1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Assim, eu não consigo ver outra coisa a não ser Deus falando diretamente para Jonas ali. Filho de Amitai. Cara, eu tenho um trabalhinho para você, eu tenho uma missão para você. Existe uma relação muito próxima. Eu acredito que a relação de Jonas também era muito próxima com as outras pessoas, porque Deus chamou ele para uma missão que precisava de alguém que soubesse transitar entre as pessoas. A missão foi: vá em Nínive e fale para todos eles, proclame a minha palavra para todos eles, para que eles se arrependam. Quer dizer, é um cara que tem que saber lidar com as pessoas, ele tem no mínimo que saber se posicionar diante das pessoas, né, se relacionar com elas, para ele poder conseguir levar essa mensagem a todo mundo. E isso termina sendo comprovado, porque ele chega até o rei, inclusive, né? A mensagem dele chega até o rei, e de fato acontece. Mas Jonas tinha um problema. Claro, né, que senão ele não tinha fugido, né? Jonas tinha um problema. E esse problema não era timidez. Vê se você se encaixa aqui para você ir caindo fora também, né? Você se encaixa e cai fora, se encaixa e cai fora. Essa é a ideia. Não era timidez, não era medo, não era falta de preparo, não era falta de intimidade com Deus. O que faltava a Jonas era amor pelo mundo. Jonas não tinha amor pelo mundo, pelas outras vidas. Jonas acreditava que Deus tinha que cuidar somente dele e dos hebreus. Só isso. A visão de Jonas, de reino, não incluía o resto do mundo, muito menos os inimigos, como era o povo de Nínive. E por isso ele fugiu. Essa foi a razão dele ter fugido. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Ele ficou com raiva de Deus, ele fez biquinho para Deus. Porque Deus cumpriu a palavra dele e perdoou. Vamos lá em Jonas, no final do capítulo, no final do livro, Jonas 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Antes de sair de casa eu te disse isso, Deus. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Ao invés de vir para Nínive, eu fui para o outro lado. Por quê? Porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor, e que você ia salvar esse povo que eu odeio. A história é essa. O cara conhecia Deus profundamente, mas ele não entendia a extensão do amor de Deus. Ele não conhecia o tamanho do coração de Deus. Um coração que nós conhecemos. Nós conhecemos. Porque esse Deus de quem a gente está falando é o Deus que mandou o Filho para a cruz, para morrer, para perder até a última gota de sangue por causa da gente. Pessoas que não mereciam e que continuam não merecendo. Nenhum de nós merece esse sacrifício de Jesus. Nunca vamos ser merecedores. Nós recebemos isso pela graça de Deus, a gente já viu isso lá atrás.
A gente precisa aprimorar a forma como a gente se relaciona com o mundo. A gente não pode viver uma vida em relação ao mundo como Jonas vivia. A gente precisa se relacionar com o mundo da maneira que Deus quer que a gente faça, com os valores de Deus, com os princípios de Deus, com o coração de Deus. Somos cristãos, somos, e por isso nós somos embaixadores de Cristo. Somos os portadores da mensagem de reconciliação de Deus. Somos portadores da mensagem do chamado de Deus para o mundo, do interesse que Deus tem de ser conhecido pelo mundo, de salvar todo mundo, de acolher todas as pessoas. Será que a gente tem buscado isso? Será que a gente tem buscado ser essa carta aberta de Deus para o mundo? Sabe, será que essa tem sido o foco da gente, né? Será que a gente tem postado esse Deus no Facebook? Será que a gente tem colocado essa imagem de Deus no Instagram? Será que é a nossa imagem que está lá como embaixadores? Tem sido essa? Tem sido? Nós temos sido a mensagem de Deus quando a gente coloca uma mensagem qualquer no WhatsApp? Será que essa tem sido a nossa voz quando nós falamos ao mundo? Como você se relaciona com o mundo mostra muito, muito da sua verdadeira intimidade e alinhamento com a vontade de Deus. Mostra muito. E aí? Será que a gente está disposto mesmo a buscar ter esses relacionamentos de acordo com a vontade de Deus? Porque Deus quer. A boa notícia disso tudo é que Deus quer, Ele já queria, e Ele continua querendo esse relacionamento com a gente. Por mais que você tenha parado e tenha pensado, poxa, minha relação com Deus não está muito boa, minha relação com o meu próximo, está pior ainda, e com o mundo nem se fala, porque eu nunca fiz nada. Não tem problema. Eu não quero colocar aqui uma carga de peso nas suas costas, não. Porque Deus já removeu isso. O fardo de Jesus é leve. O jugo é suave. Eu não estou aqui para colocar peso na vida de ninguém, pelo contrário. Eu só quero que vocês entendam o propósito de relacionamento na vida de vocês e que a partir de agora vocês passem a fazer a coisa certa. Porque Deus está de braço aberto. Só dizendo assim, vem, se relaciona comigo. Deixa eu te ensinar. Para que você possa se relacionar com seus próximos, para que você possa se relacionar com todo mundo. E ser meu embaixador, levando essa mensagem. E de quebra, voltando para a pesquisa lá no início, a gente tem esse Deus que dá esse relacionamento maravilhoso para a gente, Ele ensina a gente a fazer tudo isso, e de quebra a gente ainda ganha, né? A felicidade e anos a mais de vida. Não é isso que o pessoal está descobrindo lá? Todos nós aqui estamos em tempo ainda de rever os nossos relacionamentos, termos relacionamentos saudáveis, né? E como a própria ciência está mostrando e confirmando a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. E a gente tem tudo na mão da gente para a gente fazer isso. Vamos, nesse momento, pedir a Deus que Ele nos ajude para que a gente siga nesse caminho. Senhor nosso Deus, como é maravilhoso, Pai, como é maravilhoso entender os Teus propósitos, o Teu caminho, a maneira que Tu ages, Senhor, conosco. Obrigado por essa Tua abertura, Deus, de ter esse relacionamento tão íntimo com a gente. Pecadores, falhos, imperfeitos. Obrigado, Pai, pela Tua paciência, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Deus, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui no Teu altar, para que Tu possas ajustar, Deus, os nossos relacionamentos. Primeiramente contigo, Pai. Que Tu possas nos dar força, Deus, para que a gente ajeite as nossas relações com as outras pessoas.
Que a gente não tenha vergonha de pedir perdão, que a gente não tenha vergonha de buscar quem está distante, que a gente tenha ousadia para refazer esses relacionamentos. E que, diferente daquilo que Jonas fez ali, Pai, nós possamos ter o Teu coração em relação ao mundo, e que nós possamos ser verdadeiros embaixadores da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado. Nos ajuda, Pai, por Cristo Jesus. Amém.